Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal A Natureza e Você. E o assunto do nosso vídeo hoje vai ser essa linda orquídea, o Dendrobium thysiflorum. Vou falar aqui nesse vídeo como é que pode estimular a floração desta planta, mesmo morando em uma cidade de clima muito quente. Falar aqui também um pouco como regar e como dar os passos necessários para estimular esta floração. E vamos ao assunto aí do nosso vídeo. Olha que coisa magnífica que é a floração dessa planta. É realmente maravilhosa. Desta vez aqui ela veio com 4 cachos. Mas isto aqui não é nada para esta orquídea. A capacidade desta planta aqui florescer é bem maior que essa. Vamos à característica aqui do nosso Dendrobium thysiflorum. Quais são as características aqui de cultivo desta planta? No meu cultivo aqui na região de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, que é um lugar bem quente, apesar de ventar bastante, como vocês estão vendo aí, mas é um lugar bem quente. O cultivo desta planta aqui já não é tão fácil. Por quê? Porque na origem dessa planta, ela vem da Ásia. É um lugar, da onde ela vem é do sudeste da Ásia, um lugar de clima mais ameno. Então, isso lembra que esta menina aqui, para florescer em abundância, ela vai precisar aí de uma queda de temperatura. Se você mora em um lugar muito quente, como de repente no Nordeste, né, na Bahia, por exemplo, talvez a floração dessa menina aqui seja um pouquinho mais complicado, mas não impossível de se obter. Como eu vou dizer aqui para vocês, como eu consegui fazer a minha florescer na minha região aqui. O que é que eu fiz para conseguir pelo menos 4 cachinhos? E eu vou dizer para vocês que não foi tão difícil assim. Levando em consideração a origem da planta e a necessidade de alguns dendróbios, porque ele lembra um pouquinho aí da maioria dos outros dendróbios. Ó, tá vendo aqui as caninhas? Né? A gente vê essa caninha aqui no Denfal, a gente vê aqui no Dendrobium nobile, mais curtinha, mas a caninha está presente. Então a gente já sabe que é um dendróbio, né? E a maioria dos dendróbios, eles são plantas, apesar de plantas fortes, mas a grande maioria deles precisa sim da queda de temperatura e algumas plantas dessa passam por um período de estiagem. Mas eu aqui em casa não curto esse negócio de deixar a planta estressada não, gente. Então o que é que eu fiz? Levei essa menina aqui, assim que acabou a floração, para baixo do pé do limão. A copa do pé do limão, ela é bem frondosa, então deu bastante sombra aí para essa planta, para ela se desenvolver aí, os seus novos bulbos. E sempre que regava as outras orquídeas, água nesta menina, porque ela não pode ficar com o seu substrato muito seco. Então fui fazendo isso. Quando terminou a primavera, passou uma certa parte do verão, ela linha fui tirando essa planta lentamente, gradativamente da sombra. Fui tirando aos pouquinhos, ainda no verão. Isso foi importante para mim. Ainda no verão, eu fui tirando lentamente, sabe? Trazendo ela um pouquinho mais para frente, trazendo um pouco mais para frente. Quando chegou no final, na entrada do outono, eu trouxe a planta para dentro do orquidário, que é a parte onde eu cultivo as minhas outras orquídeas. E coloquei a planta em um local onde ela começou a receber o sol da manhã, pelo menos umas 4 horas, só que ela não pegava esse sol logo de o primeiro sol não, ela pegava lá assim, tipo das 8 horas da manhã até mais ou menos meio-dia, sol direto, né? Claro, protegida pela tela de sombrite, né, gente? A orquídea não pode ficar sem proteção. E aí ela foi pegando, quando chegava meio-dia, havia uma troca brutal. Simplesmente o sol virava e não pegava mais sol nenhum. Ela praticamente ia para a sombra mesmo. Ou melhor, praticamente ia para o breu. E assim foi. Foi o final do outono, o início da primavera, a planta nessa situação. Passei a diminuir bastante a rega, não deixar de molhar, gente. Não deixar assim uma semana sem água, não. Se eu molhava no verão praticamente todo dia, por causa do verão, durante esse período que ela ficou dentro do orquidário, ela passou a receber água uma vez na semana. E simplesmente esqueci a planta ali. De vez em quando tinha assim aquela mudança de temperatura bruta e ela foi recebendo tudo isso aí. Logo depois, quando assim agora, ela começou a despontar, né, a floração no início da primavera e rapidamente deu aqui 4 cachos.
Com certeza, se essa planta estivesse no seu clima de origem, teria dado muito mais. É uma planta de floração exuberante, o Dendrobium tisciflóreo, mas aqui na minha região foi desta forma que eu consegui. E para mim, eu já me dei por feliz por saber que é uma planta, né, que está fora do seu clima de origem e que ainda assim eu consegui trazer a floração desta menina aqui. Quanto ao porte dessa planta aqui, gente, olha, ela é muito grande. Então, eu tive que prender ela aqui, porque senão ela fica toda desengonçada. Em algumas situações, você vai ver essa menina com esses pontos aqui bem desidratado, que não é o caso desta minha, ó. Apesar de estar florida, ela tá ainda com seus pseudobulbos, né, suas caninhas hidratadas. Tem gente que deixa a planta muito tempo sem rega, né, para estimular a floração, é um direito da pessoa e realmente consegue trazer mais floração. Mas para mim, eu estou muito satisfeita com ela, do jeitinho aqui que ela está. A adubação aqui da minha orquídea deciflório, né? Como é que eu adubo no meu cultivo. Pessoal, sempre lembrando que não existe cultivo ideal para orquídea. Cada cultivador aí tem o seu jeito de manter a sua orquídea, seu jeito de cultivar, e isso aí é indiscutível. Eu estou falando do que acontece aqui dentro do meu orquidário com a minha planta, esse indivíduo aqui. Como é que eu tenho adubado ela? Gente, ela já chegou aqui para mim com aquelas bolinhas de coach. Então, se o cultivador lá original estava usando as bolinhas, eu dei continuidade. O time que está ganhando, assim como o time da vida, no time das plantas também, o que está ganhando não se mexe. Se ela chegou aqui bem florida na época, usando as bolinhas, continuei. Botando aqui o Basa Coach 10-10-10 e tá aqui. Não fiz nada além disso não, gente. Agora, a partir daqui, eu vou dar a ela uma atenção mais especial. Já vi que é possível trazer a floração. Estou pensando aí no replante, quero ver se tiro desse pote aqui. Mas ainda é algo a se pensar, porque também tenho medo, né, pessoal? A gente não sabe como é que ela vai reagir. Mas é isso aí, gente. Essa orquídea aqui, ela é muito fácil mesmo de floração, gente. Eu não achei dificuldade. Diz aí pra mim, você tem essa orquídea aí na sua casa? Tá passando por a dificuldade para fazer ela florescer, floresceu fácil? Deixa aí aí no comentário aí para que outros possam se beneficiar aí da sua experiência também. Lembrando, amigos, que tem a nossa comunidade lá. Eu vou deixar a foto dessa menina ali na comunidade. Se vocês quiserem deixar lá, né, falar um pouco aí de como é que vocês conseguiram aí trazer a floração da sua, fique à vontade lá na nossa comunidade. Esse aqui é o nosso vídeo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado de conhecer a orquídea Tisciflorium. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Ah, e não esquece aí de deixar o seu joinha. Tchau!